descobrimos que o nosso país também é palco de acontecimentos estranhos. Isso porque no ano de 2021, a cidade de Goiatuba, interior de Goiás, chamou a atenção da mídia a um episódio que um pastor que morreu iria ressuscitar. Aproximadamente 2.000 pessoas estavam na porta da funerária para ver a ressurreição do pastor Huber Carlos Rodrigues. A repercussão foi tão grande que também mais de 15.000 pessoas acompanhavam a transmissão ao vivo pela internet. Tudo isso que levou a esse grande impacto em torno da morte do pastor, vítima de problemas cardiorrespiratórios, se deu em decorrência de uma carta que ele escreveu em 2008. No documento, o religioso afirmava que teve revelações divinas do Espírito Santo e que passaria por um mistério de Deus, onde ressuscitaria no terceiro dia após a sua morte, exatamente às 23h30. E sendo assim, as pessoas estavam enfrentando uma chuva, aguardando o milagre da ressurreição, que, segundo a previsão do pastor, iria acontecer. O corpo, da forma que veio do hospital, está aqui. E claro que a esposa crê que no terceiro dia ele vai ressuscitar. E esse terceiro dia é no dia de hoje. A carta ainda conclui dizendo que sua integridade física deveria ser totalmente preservada. Em um dos trechos da carta, o pastor escreveu: "Meu corpo, durante esses 3 dias, não terá mau cheiro e nem se decomporá, pois o próprio Deus terá preparado minha carne e meu cérebro para passar por essa experiência." Mesmo com o laudo atestando óbito, a esposa do pastor, a então pastora Ana Rodrigues, que já havia ficado 3 dias na funerária acreditando que seu esposo voltaria a viver, não permitiu que o mesmo fosse sepultado. Somente por volta de 1h da madrugada que o corpo foi liberado para o enterro, e foi dessa forma, debaixo de chuva, que uma multidão se aglomerou para acompanhar o enterro do pastor Huber Carlos. E na última hora do sepultamento, ainda fiéis da igreja do pastor pediram para que os coveiros abrissem o caixão, resistindo à ideia de que o religioso de fato havia evoluído a óbito. O que não foi atendido e finalmente concluído o enterro, ficando apenas uma frustração para aqueles que acreditaram que o pastor iria ressuscitar. E parece que a tentativa de ressuscitar pessoas está virando caso sério na África. E mais um episódio que aterrorizou uma população aconteceu em Moçambique no ano de 2022. Esses 2 homens com 25 e 31 anos de idade se intitulam pastores e são responsáveis por causar uma confusão em uma vila de Gondola, distrito da província de Manica. Tudo começou com uma ideia em que o pastor afirmou ter recebido uma revelação de Deus, ao que eles chegaram numa casa prometendo ao pai que acabara de perder o filho que seriam capazes de ressuscitar. Isso já há 3 dias após o enterro. Antes, eles foram até as autoridades pedir permissão de exumar o cadáver, que, por incrível que pareça, aceitaram. Esse é o pai do falecido contando como foi abordado pelos supostos pastores. Eu disse: vocês humildes, vocês estão vindo de onde? Nós somos filhos de Deus. Fomos dito com Deus que vocês vão aí em casa deste senhor. O vosso filho está vivo. Assim que estamos a ver. Os pastores alegavam uma provável revelação espiritual de ressurreição. Deus primeiro falou com esse irmão Pinheiro. Depois eu logo acreditei por causa da confirmação. A confirmação foi o arrepio do corpo e a presença do Espírito Santo. E convenceram o pai e foram até o cemitério. Tiraram-o do caixão que já estava 2 dias na cova e fizeram suas orações chamando pelo nome do finado. Porém, a pessoa não
não ressuscitou. Devido ao fracasso, a população se revoltou e os irmãos do falecido se enfureceram contra os pastores e com bambus agredindo muito ao ponto de arrancarem fluidos vitais dos pastores. A sorte que fez os pastores sobreviver foi graças à chegada dos policiais que interviram a uma tentativa de linchamento, socorrendo-os para que o pior não acontecesse. E foram espancados no local. A polícia foi avisada e acorreu ao local. Chegando neste sítio, conseguiu socorrer com vida esses dois indivíduos. Sim, os dois pastores foram presos, que pena, não é? Muito bem, meus amigos. Você acabou de assistir aí essas duas histórias muito tristes, não é mesmo? Este homem que acreditava ressuscitar num tempo marcado. É o pastor Huber, não é? Ele acreditava, sendo ele um pastor, acreditava ressuscitar um tempo marcado, 3 dias depois da sua morte, mas isso não aconteceu. E é isso o que acontece com todos aqueles que ousarem confiar na Bíblia. É isso que acontece. O que, Ed, que acontece? Frustração. Frustração, decepção, vergonha. É isso o que acontece com as pessoas que acreditam nas promessas falaciosas da Bíblia. Por exemplo, eu tenho aqui nas minhas mãos a Bíblia aberta em Mateus capítulo 10, que diz, 10 verso 7 diz, e indo pregai, dizendo, o reino dos céus está próximo. Veja o que diz, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos. Meus amigos, nunca ninguém ressuscitou ninguém. Nenhum pastor ressuscitou ninguém, jamais. E aí, mais uma vez, fica esse vexame, essa vergonha, que foi assunto nacional, né? Bombou nas redes sociais. Ainda hoje, muitas pessoas estão assistindo, inclusive nós. Eu estou colocando agora aqui no canal para você ver e saber, né, como é vergonhoso, como é triste a pessoa confiar numa falsa esperança, numa esperança mentirosa, né? É muito triste, é triste para uma pessoa confiar nas promessas mentirosas da Bíblia, promessas falsas que nunca vão se cumprir. E aí você viu, não é? Você viu o caso desse pastor Huber, que esperou ressuscitar, mas isso não aconteceu. E assim são todos os pastores, todos os líderes, por mais que digam que a Bíblia é divina, que a Bíblia é inspirada, que ela é a palavra de Deus, nunca vai poder experimentar esse tipo de coisas, de curar um leproso, né? De curar um leproso, limpar um leproso, né? Ressuscitar os mortos, tá? Não tem Deus nenhum, meu amigo, não tem Jesus nenhum, tá? E aí a gente viu a vergonha que foi, não é? Para a família do pastor, para os filhos, para os crentes, Aí só resta desculpas com muitos argumentos, né? Muitos argumentos, dizer que talvez ele errou, que não, talvez Deus não quis ressuscitá-lo. Aí vem muitas desculpas, né? Que o crente, ele adora
ele adora criar essas desculpas para proteger a sua fé, para proteger ao seu Deus, né? Os crentes, coitados, não resta outra coisa para eles a não ser inventar desculpas. E aí você assistiu também esses outros 2 pastores africanos aí, que eles disseram que Deus falou com eles, e a prova que eles tinham que Deus falou com eles é que eles sentiram um arrepio no corpo. Essa mesma loucura que os evangélicos aqui no Brasil, os crentes do Reteté, sentem, né? É a presença de Deus. E aí eles foram lá, mandaram abrir a sepultura, 2 dias já de sepultado o rapaz. Eles foram lá para tentar ressuscitá-lo, e sabe o que deu? Vergonha de novo, decepção, vexame, e apanharam bastante, né? Isso aí seria muito bom. Já pensou se essa moda pega aqui no Brasil? Dos pastores apanharem após prometer alguma coisa para os fiéis em troca de dízimo, de dinheiro, de votos, de valor financeiro, né? E não se cumprir. Seria muito bom que cada pastor pegasse uma surra, pegasse uma peia, uma taca mesmo. Todos eles, sem exceção, todos eles, porque todos são mentirosos. Todos os pastores são mentirosos. Seria muito bom se o povo daqui, o povo brasileiro, né, se levantassem e metesse a taca nesses canalhas, nesses pastores ladrões que enganam as pessoas com promessas falsas usando a Bíblia. Eles usam a Bíblia. Eles sabem que a Bíblia é que tem a costa larga, né? Aí quando fala, não, mas tá na Bíblia, e aí joga para a Bíblia, não é? E o dinheiro joga no bolso deles, na conta bancária. Tudo pilantragem, tudo, né, safadeza. Infelizmente, o povo brasileiro, eles só se revoltam contra um ladrão que assalta, né, que sai fazendo arrastão, que às vezes cai ali, e aí a população pega e lincha eles. Mas era para linchar também os falsários. Era para manifestar a sua revolta contra, né? Claro que eu não estou aqui incentivando a violência, né? Não estou aqui com isso incentivando a violência, mas não seria nada ridículo se isso acontecesse, porque os pastores, eles estão demais, e agora está levantando uma nova geração de pastores que estão fazendo todos os meios para enganar as pessoas e tirarem, né, o quanto for possível tirar das pessoas, né, financeiramente. E em troca disso, eles fazem falsas promessas que não se cumprem de jeito nenhum, porque não tem Deus nenhum, né? Não tem Jesus nenhum para confirmar essas lambanças deles, né? Então você viu aí esses 2 casos, o caso aí desse pastor aqui do Brasil, que coitado, esperava ressuscitar, mas não ressuscitou, porque a Bíblia é muito mentirosa, né? A Bíblia é muito enganosa. Todo aquele que confia na Bíblia passa vexame, passa vergonha, decepção. Todos, sem exceção. Qualquer promessa da Bíblia é mentirosa, qualquer uma, de 0 a 100, de capa a capa. Qualquer coisa que esteja na Bíblia é, em termos de promessas que vai acontecer, tanto faz juízos, né,
punição divina, castigo, a ira de Deus, né? A mão de Deus, a disciplina, enfim, essas coisas, tudo mentira. Como também as promessas boas, vida eterna, salvação, morada no céu e tantas outras coisas mais, né? Prosperidade, 100 vezes mais aqui, né? Comerás do melhor dessa terra, Deus é dono do ouro e da prata. Tudo isso é enganação, é pura ilusão, é mentira da grossa mesmo, mentira mesmo. Se você acreditar, você, não tenho nada contra a sua fé, a sua decisão de acreditar na Bíblia, de dar o seu dinheiro para os pastores. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser, mas aquele que passa por aqui, pelo nosso canal, já vai sabendo que aqui a gente trata as coisas como elas devem ser tratadas, né? A gente mostra a realidade e contra fatos não há argumentos. Tá bom, meus caros amigos?